Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Vamos falar sobre livros que podem ajudar vocês a conhecer um pouco mais da história dos Estados Unidos e, de quebra, sair com um livro de presente para você. Bom, muitas vezes as pessoas me chamam lá no meu inbox no Instagram para perguntar a respeito de indicação de bibliografia, de livros para estudar e conhecer um pouco mais da história dos Estados Unidos. Alguns me perguntam de temas mais específicos, mas porém existe uma boa parte desses interessados que me perguntam sobre por onde eu começo. E é justamente para você que esse vídeo foi feito. Vou fazer aqui indicações de leituras que você pode fazer, quais são as minhas preferidas e mais. No final desse vídeo eu vou falar para você como você faz para ganhar esse livro aqui, Os Americanos, do Antônio Pedro Tota. Antes de mais nada, eu quero agradecer a editora Contexto que me cedeu esses 3 livros aqui para que eu pudesse fazer um sorteio no meu canal. Na verdade, um sorteio não, porque o YouTube não permite, um concurso de sorte para ver quem leva esse livro aqui. Esses 2 livros aqui serão sorteados para os membros do canal. No entanto, eu separei esse daqui do Antônio Pedro Tota para sortear para vocês que me acompanham aqui e que não são membros do canal. Todo mês eu tô fazendo sorteio de livros aqui no canal para quem é membro. E essa é uma das muitas vantagens que você tem caso você se torne membro aqui do canal. Então aqui já fica o meu convite para que você considere se transformar num membro apoiador. E quais são as vantagens? Número 1, você tem acesso aos vídeos que eu posto aqui de maneira antecipada. Você tem acesso a conteúdos exclusivos apenas para apoiadores do canal. Vocês podem interagir de camarote nas lives que acontecem toda segunda-feira e ainda de quebra levam um patch, uma insígnia que fica ao lado do seu nome toda vez que você interage comigo por aqui. O preço para se tornar membro é praticamente simbólico, é menos de $1, R$ 4,99, que é o mínimo que a plataforma permite que seja cobrado. Agora, se você não quiser se tornar um membro do canal, mas aprecia o meu trabalho, sabe como você pode ajudar? Curtindo esse vídeo e se inscrevendo, caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhando com um amigo ou com uma amiga. Essa é uma forma que você tem para me ajudar e que eu já agradeço muito de coração. Mas e aí, quer saber como você faz para conhecer um pouco mais da história dos Estados Unidos? Eu vou fazer aqui algumas indicações de leitura. Bora pro vídeo. A melhor forma para você ser introduzido à história dos Estados Unidos é pelos manuais. Os manuais nada mais são do que aqueles livros geralmente de um tomo só, que fazem um grande resumo da história ou de um assunto. No caso da história dos Estados Unidos, geralmente eles abarcam desde a independência dos Estados Unidos ou um pouco atrás na sua colonização e vão até os dias atuais ou o momento em que eles foram publicados. Existem manuais que são meio que temáticos, eles perseguem um grande tema ao longo de um período de tempo, tentando imbricar como um determinado conceito ou uma ideia se desenvolveu ao longo da história, no caso dos Estados Unidos. Um exemplo claro disso é esse manual aqui, ó, The History of American Freedom, do Eric Foner. É sem dúvida nenhuma o meu manual preferido, mas ele está em inglês e nunca foi traduzido para o português. O interessante desse livro é que o Foner defende nesse livro que a liberdade é o conceito mais importante para os Estados Unidos, mas ela nem sempre significou a mesma coisa ao longo do tempo. E é por isso que ele faz uma grande investigação que é publicada nesse manual aqui de um tomo só e que eu indico. Se você encontrar aí para comprar, compre, porque ele é realmente muito bom. Outro manual que está em inglês e que vale a pena indicar é esse aqui do Hugh Brogan, que foi publicado pela Penguin em inglês também. Não existe versão para o português, ele é bastante abrangente e eu inclusive uso o capítulo sobre Civil Rights nas minhas
aulas. Entrando nos manuais escritos por estadunidenses ou por britânicos, mas que foram traduzidos para o português, eu tenho duas dicas para vocês. O primeiro é esse aqui, Uma História dos Estados Unidos da América, escrito pelo Philip Jenkins e que foi traduzido por uma editora portuguesa, que é essa daqui, a Edições Texto e Grafia. É um pouco mais complicado de encontrar no Brasil. Existem algumas questões relacionadas à gramática que mudam quando comparadas com o português do Brasil, mas é uma leitura bastante acessível e vai até os anos Obama. Entre os manuais gringos que foram traduzidos para o português, o meu preferido, sem sombra de dúvidas, é esse daqui, Estas Verdades, da Jill Lepore, que eu tenho só uma versão Kindle. Eu não tenho a versão física dele porque ele tem mais de 1.200 páginas, ou algo próximo a 1.200 páginas, e custa bastante dinheiro. Porém, eu estou considerando fazer um sorteio dele em breve, porque é um dos livros que pode com certeza ser utilizado em sala de aula, inclusive na sala de aula do ensino superior, que é o que eu faço. Inclusive, é um livro que tem tanta informação, tem tantos elementos desconhecidos por nós brasileiros da história dos Estados Unidos, que ele dá a opção que você vá investigando cada autor, cada personagem histórico que ele menciona, que ela menciona, e você possa desenvolver suas pesquisas. Então é um manual que pode te abrir perspectivas para novos estudos, caso você seja um aluno de história, relações internacionais, sociologia, jornalismo ou de ciências políticas, porque são temas que ela aborda bastante. É um livraço, vale toda a atenção. Se você encontrar num sebo mais barato, aproveita, porque vale a pena. Agora, a gente precisa falar dos brasileiros, dos brazucas que produziram manuais de história dos Estados Unidos aqui no Brasil. E é claro que eu vou falar dos livros lançados pela editora Contexto. Não apenas esses que foram cedidos por ela para que eu compartilhasse com vocês nesse torneio de sorte, mas também esse daqui, que é um dos pioneiros na área, chamado Estados Unidos, das origens até o século 21, e é por ele que eu vou começar. Esse livro aqui, dos que eu tenho para indicar, produzidos por brasileiros, ele é o que tem o caráter mais introdutório. Na verdade, ele é muito conhecido por ser o livro do Leandro Carnal sobre a história dos Estados Unidos, mas o livro não é do Leandro Carnal. Ele é apenas um dos autores. O livro foi escrito a 4 mãos. Entre os autores, obviamente, está o próprio Leandro Carnal, mas também o Sean Purdy, que já esteve aqui no canal, fez uma live com a gente, o Luiz Estevão Fernandes, o famoso Duda, e o Marcos Vinícius de Moraes, que também já esteve aqui no canal para falar de Bolívar, das relações entre Simão Bolívar e a história dos Estados Unidos. Esse livro aqui eu digo para quem não conhece o tema de história dos Estados Unidos, está querendo dar os primeiros passos na investigação e ter uma visão mais ampla sobre a história dos Estados Unidos, seus principais eventos. Ele é o primeiro passo, né? Como os americanos dizem, baby steps. Ele trata os principais temas, fala da independência, da guerra civil, fala dos magnatas, que nós podemos chamar também da era de ouro dos Estados Unidos, fala do imperialismo, fala do New Deal e dos Civil Rights, entrando inclusive na era da globalização até o primeiro mandato do George Bush. O segundo livro da Contexto que eu vou indicar é justamente esse daqui, o Estados Unidos, uma história, do Victor Isaacson. Esse livro aqui, vocês estão vendo que ele é menorzinho, e eu costumo dizer que ele é o volume 1, que é complementado por esse outro livro aqui do Flávio Limonsic, Estados Unidos no século 20. Por quê? O livro do Isaacson vai da independência até o pós-guerra civil. Agora, não se engane pelo tamanho. Existe ali um acompanhamento do século 19 que dificilmente a gente encontra em obras em português ou produzidas no Brasil. Para nós aqui no Brasil, existe um grande vácuo entre a independência dos Estados Unidos e a Guerra Civil Americana. No entanto, esse livro ele consegue trazer para a gente informações sobre esse caminho do século XIX nos Estados Unidos que leva à construção do Estado Nacional. A Guerra Civil, no final das contas, é o resultado, é o final de um processo de disputa pelo Estado, e isso fica bastante claro nesse livro aqui. Agora, o livro do Flávio Limonsic também começa a partir o pós-guerra civil, mas tem o seu enfoque no século XX. Uma coisa interessante que é diferente da abordagem que o Isaacson faz, que o Isaacson segue uma linha mais cronológica e o Flávio Limonsic não, ele segue uma linha mais
temática. Ele tem 4 grandes assuntos que ele quer trabalhar com a gente e ele vai e volta na linha do tempo. O Flávio Lemonsic já esteve aqui no canal falando do seu livro, justamente desse livro aqui. Tem uma entrevista com ele e aí vocês podem entender melhor o que era o espírito, o que ele queria com esse livro. Se vocês assistirem a entrevista, eu vou deixar aqui para vocês o card com essa entrevista para que vocês confiram. Bom, vamos lá. Se o livro do Isaacson e do Flávio Lemonsic fosse de um tomo só, eu acho que ele seria o meu preferido. No entanto, eles não são. São 2 livros, 2 manuais divididos em 2 tomos e que nem foram pensados conjuntamente. É quase que um acaso os 2 livros se complementarem. Já o livro do Tota, do Antônio Pedro Tota, ele é maior. Ele tem aqui, ó, mais páginas, né, mais fôlego para desenvolver essa história. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu demorei pra ler esse livro porque eu tinha um preconceito com o título. Esse título, Os Americanos, não me caía bem. Me parecia uma coisa do tipo, vai ser um livro mais sobre curiosidades, sobre o que os americanos se entendem, coisas mais voltadas para as discussões identitárias, antropológicas e que não permitissem abarcar a história dos Estados Unidos para quem tivesse a fim de conhecê-la um pouco mais. E esse livro é o contrário disso. Ele é um manual de fato. Ele começa ali na independência dos Estados Unidos, um pouco antes, falando ali sobre a colonização da Nova Inglaterra, sobre depois os conflitos entre ingleses e colonos americanos, e depois vai se desenvolvendo ao longo do século XIX, do século XX, e termina justamente com a posse do Barack Obama. Um ponto fraco do livro são os anos Reagan. Eu acho que o livro década de 80 e 90, ou seja, o período da hegemonia neoconservadora, ela passa de maneira muito rápida pelo interesse do autor. No entanto, a descrição da independência dos Estados Unidos, da Revolução Americana, está bem legal. O século XIX também traz muitos assuntos parecidos com o que são abordados pelo Isaacson, dessa disputa pelo Estado, fala da reconstrução, fala da importância das ferrovias, da expansão para o oeste, tem pequenas mini biografias no meio do livro, descrições de paisagem, e tudo isso usando como muleta, se eu posso chamar assim, o cinema. Tem muita referência a filmes, não apenas filmes de cowboy, mas também a filmes da década de 30, como Vinhas da Ira, outros filmes da década de 60, da década de 70, sobre o Watergate, sobre a Ku Klux Klan, enfim. É um livro que ele traz bastante reflexões que ligam a história dos Estados Unidos com o cinema e que também pode ser de grande utilidade, não apenas para você, professor, utilizar o livro no ensino superior, mas tê-lo como referência para preparar as suas aulas no ensino médio. Se formos pensar em manuais de história dos Estados Unidos produzidos por brasileiros, esse daqui é o meu preferido, perdão aos outros colegas que escreveram livros. Aliás, eu quero dizer que eles são heróis. Escrever livros e encontrar editoras interessadas sobre a produção de história dos Estados Unidos aqui no Brasil não é uma coisa fácil. Então vocês têm a minha gratidão por divulgarem e por levarem esse conhecimento de história dos Estados Unidos para os bancos das universidades e também para os materiais dos professores do ensino médio, do ensino fundamental no Brasil. Agora, quer saber como faz para ganhar esses livros aqui? Bom, esse livro aqui vocês precisam ser membros do canal. E aí o sorteio é feito pura e simplesmente com todos aqueles que são membros do canal. Eu pego o nome de todos, coloco na roleta da vida e faço o sorteio geralmente em uma live exclusiva para membros do canal. Já esse livro aqui, para você ganhar, nós vamos fazer um concurso de sorte que para você participar é simples, é só deixar um comentário aqui nesse vídeo. Tem que ser nesse vídeo aqui que você está assistindo. O seu comentário tem que ter pelo menos 10 likes e você tem que ser inscrito aqui do canal. Se eu fizer o sorteio de quem fez os comentários, o comentário tiver menos de 10 likes e quem fez o comentário não for inscrito no canal, não leva o livro. Então, deixa seu comentário aqui, pede para os seus amigos virem no canal e deixarem likes no seu comentário e, claro,
conte com a sorte, afinal de contas, esse é um concurso de sorte aqui no canal. Eu vou fazer o sorteio na Impéria Live do dia 19 de agosto, ou seja, sem ser na próxima segunda, na outra segunda, no dia 19, a Impéria Live começa às 8 horas da noite aqui no canal. Claro, você não precisa necessariamente assistir a Impéria Live ao vivo. É bom que você assista, mas não é algo que é um pré-requisito. Você simplesmente pode assistir depois e aí entrar em contato comigo para receber esse livro aqui. Beleza? Mais uma vez quero agradecer a editora Contexto que enviou esses livros para que eu fizesse esse concurso de sorte aqui no canal. Vou deixar as regras explicadinhas aqui na descrição do vídeo. Vou deixar também links de todos os livros que eu mencionei aqui que vocês podem adquirir no site da Amazon. Beleza? Até a próxima. Um grande abraço. See ya!